Vamos voltar. Vamos, Isabelle. Ó, todo mundo aqui nesse lado. Gente, daqui a pouco a gente vai, depois da oficina do Bruno, a gente vai ter um intervalo maior, que aí vocês vão poder comer aqui na frente, um tempo melhor, tá? Esse foi só um breakzinho, só pra gente recuperar as forças. Todo mundo entrando. Gente, pessoal que está aí atrás, vamos sentando aqui na frente, por favor. A gente vai começar agora a oficina com o Bruno. Eu vou chamar ele aqui na frente. Vou começar fazendo uma oração, então, com o Bruno. E aí a gente já inicia, então eu vou pedir para todo mundo só abaixar a cabeça aí mesmo. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais um momento, Deus, esse momento das oficinas. Te agradeço pela vida do Bruno, meu Deus, porque o Senhor capacitou todos os dias para estar aqui. Meu Deus, que o Senhor use a vida dele para falar para nós o que o Senhor quer que a gente ouça, Deus. Então, fala aos nossos corações e usa a vida dele, Pai. Amém. Bom, eu escolhi algumas coisas para a gente pensar juntos, tá? A ideia é a gente bater um papo. Vocês podem interagir, podem fazer perguntas. Na verdade, não precisa nem fazer a pergunta. Pode colocar a sua posição, a sua opinião acerca do assunto que a gente vai tratar. Pode passar uma tela aí, Dani. O assunto é como buscar a Deus no meio da tempestade, inteligência artificial e missão intergeracional. Vocês vão entender o que eu quero falar com cada coisa dessa, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre tempestade. Eu acho que todo mundo já passou por uma tempestade. Pode colocar a imagem aí. Pode passar mais uma tela. Vamos deixar na imagem. Bom, tempestade é um momento difícil, não é verdade? Para vocês, o que é tempestade? É mais externo. Por exemplo, fala alguma coisa, uma tempestade que já aconteceu na sua vida. Desculpa, te peguei aí, mas agora vai. Alguém quer falar uma tempestade aí? Perda de alguém próximo. A gente teve um amigo nosso aqui que perdeu o pai. É uma coisa muito dolorida. É uma situação muito difícil de passar, né? E a gente sabe que a gente fica machucado, fica dependendo da consciência cristã que a pessoa tem, fica chateado até com Deus, na verdade. Tem gente que não entende isso, não entende a morte, né? Eu até pensei em colocar algumas imagens, essa era uma que eu ia colocar, não coloquei, mas eu achei legal. Vocês falaram isso, porque eu acho que essa é uma dor muito grande, uma tempestade muito grande. Pode passar, vamos ver a próxima imagem aí. Eu escolhi algumas. Isso eu acho que é uma tempestade. Uma doença muito grave. É uma tempestade. Pode passar mais uma. Crise financeira é uma tempestade. Principalmente para quem já está trabalhando. Tem que sustentar de repente uma família. Ou de repente você é novo. Mas o seu pai e sua mãe eles estão desempregados. E você é a pessoa responsável por dar um auxílio para a sua família. Isso acontece. E a gente vê muito, quando eu estou pegando Uber, eu sempre pergunto, e aí, o que aconteceu? Você está fazendo Uber? O cara, não, eu tinha um trabalho assim, assado, mas agora eu estou fazendo Uber porque é um jeito de eu descolar uma grana, tal. E às vezes é o filho que está fazendo Uber, ou o próprio pai. Então, essa é uma situação muito difícil, porque a gente não gosta de ver os nossos familiares com alguma dificuldade. Você sempre quer dar o melhor para sua família. Então, para um pai é muito dolorido não poder dar algo para o filho
E para o filho, às vezes, ver o pai numa situação difícil é muito dolorido também. E uma coisa legal que eu acho que a gente tem na nossa geração é que tem uma sensibilidade muito grande. Que eu sou uma pessoa com pouca sensibilidade, eu não sou muito sensível, mas eu acho que essa geração mais nova tem uma sensibilidade muito, muito legal. Eu acho que tem uma coisa muito boa de sensibilidade, de perceber, de ver as dificuldades dos outros. Eu acho que é uma geração mais antiga, eles não têm muito essa sensibilidade. Mas a geração nova tem um pouco de sensibilidade para essas coisas, tá? Vamos ver o próximo. Próxima imagem aí, Dani. Um término de um namoro, de um casamento muito dolorido. De um namoro, dói. Ainda mais se você é a pessoa que gosta da outra e o outro que não quer. Isso aí dói pra caramba, não é verdade? Isso é uma tempestade. Eu acho que essa tempestade é aquela que pega... que a pessoa às vezes quer ficar, não quer nem conversar com os outros, talvez tenha um amigo mais íntimo que você conversa e compartilha aquelas dificuldades e fica, será que ele vai fazer tal coisa? Pô, por que será que ele terminou comigo? Ou ela, né? Por que será que ela terminou? Será que ela está gostando de outra pessoa? Ou será que sou eu que tenho algum problema, não supro as necessidades da menina ou do menino? Então isso é uma tempestade. Uma tempestade porque pega a gente de jeito e a gente fica chateado. Próxima tela aí. Então, não, volta uma, vamos deixar no coraçãozinho mesmo. Eu acho, o tema era como encontrar a Deus em meio às tempestades. Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo é cristão. Então, eu acho que vai ficar mais fácil da gente pensar sobre o assunto. Eu, pessoalmente, vocês podem falar o que vocês acham. Eu acho que a tempestade aproxima muito a gente de Deus. O que vocês acham? Agora, talvez para uma pessoa que não é cristã, a tempestade pode criar raiva de Deus. Foi o que você colocou lá, perder um familiar, ou sua vida está dando tudo errado no sentido amoroso, ou você está lutando, trabalhando para ter as coisas e não consegue. Todas essas coisas pegam muito as pessoas que são de fora, que não entendem o que Cristo fez por elas e como Cristo supre todas as coisas. Para a gente sempre tem esse olho espiritual de estou passando por essa dificuldade, mas Deus é soberano, Deus está cuidando, então eu sei que no final vai dar tudo certo. E aí que entra a nossa sensibilidade com o outro. Os outros não pensam assim, mas a gente pensa. Quando está faltando pão, e foi até um comentário que a gente falou ali atrás, Deus, no nosso entendimento, é aquele que multiplica os pães, e é o que está na Bíblia. Se é o que a gente tem em casa, aquele tanto que tem em casa, todo mundo vai dividir o bife ali, cada um vai pegar um pouquinho e vai dar certo. Porque a gente acredita na providência de Deus, que aquele tanto vai dar para a gente e dá. Né? Outra situação da enfermidade, eu estou lendo o livro de Marcos, e aí você vê que Jesus, ele depois do batismo dele, ele sai, ele cura um endemoniado e depois ele cura uma pessoa. Então, e a pergunta que é feita lá é assim, se queres me purifica. Quero. Se Deus quer, Ele cura. E a gente só tem que estar, e aí é nosso pensamento, se a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente vai entender qual é a vontade dele. O que Ele vai fazer para a nossa vida. Porque até a minha esposa Natália falou assim, tem aquela música, se Ele quiser, Ele é Deus, se é para curar, Ele é Deus, se não for também. A gente acredita muito nessa providência. Então, o primeiro ponto aí sobre tempestade, eu acho que a tempestade sempre aproxima a gente de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que é uma coisa, essas coisas que eu falei são tempestades que afetam a gente e a gente percebe muito fácil. Agora, tem coisas que a gente está vivendo num turbilhão e não percebe que a gente está vivendo num turbilhão, e isso que eu considero uma tempestade maior. Pode passar aí mais uma tela. Pode passar mais um. Pode deixar aí. Alguém sabe o que é algoritmo? Ninguém sabe o que é algoritmo? Algoritmo, alguém trabalha com TI aqui? Algoritmo é o seguinte, existe uma programação, o Google faz isso. O Google, Facebook, Instagram. É uma programação que todos os seus passos
você curte algumas coisas, você acessa determinados sites, ele vê o seu comportamento, compara com o de outras pessoas e a partir dali ele vai direcionar principalmente produtos. As empresas estão trabalhando para vender produtos. Então, na hora que você entra lá no Facebook, vai aparecer o produto certo. Às vezes, inclusive, a gente acha até que o Facebook está escutando a gente, né? Porque eu sou baterista, às vezes teve uma época que eu queria comprar uma bateria e aparecia bem a bateria que eu queria. As meninas querem comprar uma maquiagem da MAC, alguma coisa, bem o da MAC que vai aparecer. Se você está afim de um jogo novo do videogame, bem aquilo. Não parece até que está escutando? Mas, na verdade, o Facebook ele trabalha com algoritmos que você simplesmente repete os mesmos passos que outras pessoas. Vamos ver aí a próxima tela. Tem uma pesquisa desse instituto, eles fizeram com 86 mil pessoas, ou seja, não é uma pesquisa igual a essas que a gente tem 3 mil pessoas para saber de voto. 86 mil pessoas, e eles pesquisaram sobre o quanto o Facebook conhece a gente, o quanto as pessoas conhecem a gente e o Facebook conhece a gente. Pode passar. Pode passar. Com 10 likes, o Facebook é capaz de conhecer você mais do que o seu colega de trabalho. Pode dar mais um enter aí. Com 70 likes, o Facebook é capaz de conhecer você mais do que um amigo próximo. Na pesquisa eles colocaram um amigo de quarto. Na época da faculdade eles têm um quarto e tal, mais que um amigo de quarto. Pode passar. Com 150 likes, o Facebook é capaz de conhecer você mais do que um familiar próximo. Com 300 likes, o Facebook é capaz de conhecer você mais do que a sua esposa ou seu marido. Ou seja, com mais do que isso, ele prevê conforme a linha de outras pessoas, o que você vai fazer. Eu trabalho em banco e teve uma época que a gente trabalhava muito com relação à experiência do cliente. O cliente tem que ser bem tratado, ele tem que sentir que está num lugar, que passa uma dimensão que ele é rico, né? Chega lá o cliente private, o cliente personalité. Hoje, os bancos e as empresas trabalham com jornada do cliente. Ele quer saber, não é só a experiência, ele quer saber tudo que você passou, porque se ele sabe o que você passou, ele vai comparar com o de outras pessoas e vai saber oferecer o produto certo para você. Então, toda vez que a gente está usando o celular, a gente está fornecendo dados. Por isso que as empresas tipo Claro, Oi, quando a gente acessa o Facebook, Instagram, eles não cobram, porque o Facebook e o Instagram pagam para eles para acessar, porque o mais importante é ele saber o que você está dando like. Interessante isso, né? Isso parece estranho, mas eu acho que é um turbilhão que a gente está vivendo da nossa geração. Inclusive, os mais velhos usam Facebook pra caramba, WhatsApp e tudo mais. E aí o dono do Facebook é dono do WhatsApp, do Instagram, de todos, então ele fecha bem o conhecimento, né? Ele consegue cruzar todas as suas informações para vender produtos, para conseguir dimensionar o que ele pode lançar ou a próxima tecnologia que ele vai fazer para a gente. Por que eu acho que isso é um turbilhão? Pode passar aí mais uma tela. O Facebook e o Instagram, as redes sociais, eles causam na gente uma espécie... Eu não vou ser pesado quanto a isso, eu gosto pra caramba, eu uso pra caramba. Talvez eu estou meio viciado com o Facebook, né? Instagram e tudo mais. Mas esse negócio, quando a gente posta uma foto, ele vai dando os likes, a gente fica meio viciado. Vamos ver quantas pessoas curtiram a nossa foto. Ainda mais se foi uma foto que você caprichou. E eles sabem fazer de um jeito que você, de tempos em tempos, você vai entrar para acessar o conteúdo e ele vai dar o mesmo prazer e a mesma dependência que alguém que usa alguns tipos de drogas, medicamentos, ou que faz exercício físico, e a gente não percebe. Por isso que eu considero que isso aí é uma tempestade do nosso tempo e que a gente não está prestando atenção. Ainda mais no próxima tela, eu coloquei um monte de coisa, mas isso aí é só para ver que eu dei uma pesquisada, né, sobre o assunto. Não estou falando sobre dopamina do nada, né, que é essa substância que faz a gente ficar um pouco viciado. Quando a gente está acessando o Facebook, a gente está vendo a vida das pessoas. Eu coloquei ali 2% da vida das pessoas, mas é muito menos. Por exemplo, eu fui para Monte Verde esses dias, fiquei 3 dias. Aí eu postei um monte de foto,
O pessoal deve falar assim, nossa, olha o hotel que o Bruno ficou. Gente, acho que ele ficou uma semana. Aí o outro já pensa, esse cara acho que é milionário. Tá ganhando muito. E a gente vai rodando a timeline e a gente só vê o melhor da vida das pessoas. A gente só vê o dia que o cara comeu um baita prato, tá lá. Lagosta. Nunca come lagosta, o dia que tu come a lagosta, tá lá. Né? E às vezes nem tá tão gostoso, né? Mas a foto ficou da hora, né? O pessoal posta de tudo. Tudo que a pessoa gosta, ela posta. E a gente fica vendo aquilo, dopado. A gente tá vendo, tá rodando a timeline, tá vendo? E a gente fala, por que naquela igreja tem tanta gente? Por que aquele louvor tem tanta gente? Por que sei lá, eu queria ir para Nova York, eu tô vendo todo mundo tá indo para Nova York. Só tá mostrando lá o melhor da vida das pessoas. E a gente começa a se comparar com essas pessoas. E aí que eu acho que vem um pouquinho do descasamento da geração, que é... Eu vejo só as coisas boas. O dia que a pessoa foi no cinema, assistiu lá o Avengers, foi uma galera, eu não consegui ir e tal. E eu acho que um pouquinho da depressão e da ansiedade que a gente tem é exatamente de consumir demais só as coisas boas de todo mundo. Porque quando o cara posta uma coisa que não é legal, o próprio Facebook corta. Não sei se vocês viram, foi o Miguel Falabella, sei lá, foi um famoso. Postou alguma coisa que tinha morrido alguém, ele postou, nem mostrou foto, só falou que estava triste. Foram lá e excluíram do Instagram, o pessoal criticando. Tá querendo, eu não lembro quem é o ator, mas alguém bem famoso. O cara tá querendo ganhar like, tá querendo com uma situação ruim. Tudo que é ruim, não pode postar. E a verdade é que a nossa vida não é só coisa boa. O lado bom é que, como a gente tem um Deus maravilhoso, Ele está dando suporte sempre. A gente cantou lá que Ele é a rocha, né, de Sião, a rocha forte. Então, a gente tem que ficar ligado nesses pequenos detalhes, porque são eles que estão dopando a gente e tá fazendo a gente pensar que tudo é 100%. Eu sou batera, eu só vejo batera bom e tal. Eu tenho que estudar. Fulano de tal comprou tal coisa. E aí? Você tem que conseguir entender que quando você está passando pelas turbulências da vida, o Facebook é só uma diversão e não é a realidade. E a gente não está percebendo que o Facebook, Instagram não é a realidade. São só 2%, ou menos, né? Eu chutei aí, tá? Vamos rodar aí mais uma. Então, eu acredito que se eu fosse comparar o turbilhão da vida, o turbilhão das dificuldades normais, doença, término de um namoro... situação financeira, essas coisas são muito visíveis, mas a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que a gente não está prestando atenção. É redundante, mas é isso. A gente tem que começar a ficar ligado, porque essas coisas estão nos influenciando. A gente vai consumir os produtos e tem que consumir tecnologia, mas a gente tem que ter um senso crítico. Vamos lá. Alguém quer falar sobre isso? Alguém quer dar um insight? Teve um insight? Pensou alguma coisa? Não? Tá bom. Bom, eu escolhi um outro tema, que isso também tem a ver com o turbilhão da nossa geração, né? Que é um descasamento entre gerações mais antigas e gerações mais novas. Então eu falei que tem um descasamento aí tecnológico, tem o turbilhão normal, o turbilhão tecnológico, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de gerações. Vamos lá, passa mais um. Então tem um sociólogo canadense, que ele disse o seguinte: em 40 anos, o mundo mudou qualitativamente mais que os 400 anos que antecederam esse período, né? Esse Douglas Coupland. Isso significa que se você tem um pai, uma mãe que tem 50, 60 anos, e você é dessa geração, você tem entre uns 25, 30 anos, o seu pensamento é muito diferente do pensamento do pessoal do seu pai. Né? É muito diferente. Porque antigamente, e o que está aí na próxima tela, né? Antigamente as pessoas, esponja e peneira que eu quero falar. Antigamente as pessoas tinham informações escassas. Então, e vocês vão identificar algumas coisas aqui, com os exemplos que eu vou passar. O cara, para se dar bem antigamente, ele tinha que chegar na escola, anotar um monte de informação, chegava o professor e tinha que anotar. Antigamente, não sei se vocês não pegaram isso, tinha gente que fazia fichário, guardava um fichário de informação, que era o Google do passado. Então,
naquele tempo a informação era como um conta-gota. Então tudo que caísse, você tinha que ser uma esponja, você tinha que reter essa informação com você para se dar bem na vida. Porque essa informação ia te ajudar a se dar bem no trabalho. Você ia ter uma ideia muito boa, e aí você é o cara que teve uma ideia muito boa, você vai ficar um tempão lá na empresa e vai dar tudo certo. Só que hoje não é assim. Hoje a gente tem tanta informação que a gente não precisa guardar, a gente tem que ser como uma peneira. Porque se você for como uma esponja, o seu pai vai falar assim: filho, vai, quando você estiver na faculdade, vai anotando tudo, anota tudo. Agora a gente pesquisa no Google. Você tem que saber filtrar as informações para se dar bem no trabalho, nas situações cotidianas, porque hoje a gente tem acesso às informações, elas estão fáceis. E se a gente ficar retendo informação como os nossos pais achavam que a gente deveria fazer, a gente vai ficar doido, porque cada hora tem uma notícia nova. Vamos passar. Tem um versículo lá em Malaquias que diz o seguinte: Malaquias, ele é profeta, ele está falando, ele anuncia inclusive sobre João Batista, que viria aquele como Elias e tudo mais, né? Isso foi até o que eu preguei no domingo passado. Ele é uma profecia da vinda das questões finais da vinda de Jesus e tudo mais. E aí o último versículo está assim, o último versículo lá de Malaquias: ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Na verdade, é uma mensagem profética, mas eu vou fazer uma análise da seguinte forma: a gente tem que saber entender a geração mais velha, que não pensa como vocês, e a geração mais velha tem que conseguir entender a geração mais nova, que tem um descasamento de 400 anos. A minha mãe, ela pensa, ela não sabe, né? Mas como 400 anos atrás, porque as coisas não mudavam tanto. E a gente tem que conseguir casar isso, principalmente aqui na igreja. Porque na igreja, às vezes a gente quer, eu quero fazer assim, assado, tal, e a gente tem que conseguir respeitar os mais velhos também entender os mais novos. Isso é importante, tem que ter paciência. E também tem que saber levar as situações. Mas isso é uma crise, um turbilhão geracional. Porque as coisas, hoje em dia, de 6 em 6 meses, elas perdem valor. Você compra um celular hoje, 6 meses ou no máximo 1 ano, vai lançar outra versão. Passou 4 anos, o seu celular é super velho, né? Vamos mais uma tela. Então a gente está falando de tempestade. E aí é nosso fundamento: Jesus acalma a tempestade, seja uma tempestade do primeiro nível que eu coloquei, do segundo nível, que é da percepção sobre as coisas ao nosso redor, e do nível geracional. Lá em Marcos 4, 35, 41, tem uma passagem que é assim: Jesus, ele tinha contado diversas parábolas, já tinha pregado para muita gente, e muita gente estava indo atrás dele. Ele entrou num barco, pregou, e o barco lá, naquele lugar que era o Mar da Galileia, era um barco alto. A gente sempre pensa num barquinho pequeno, Jesus entrando no barquinho, tal, pregando para o pessoal. Não, barco grande. Estava pregando para as pessoas e ele estava cansado, já tinha muita gente, e ele falou: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Mesmo assim, ainda teve gente que pegou um barco, que tinha a possibilidade de pegar o barco, pegou o barco e foi do lado do barco de Jesus. Aí o que aconteceu no meio do caminho? Veio uma tempestade terrível. Isso é uma tempestade clássica, normal, né? E todo mundo lá preocupado com a situação. Os discípulos, 12 discípulos lá dentro, os discípulos tentando ajeitar a questão do barco. E aí eles chegam, Jesus está dormindo lá na polpa, na parte de baixo, que é um barco grande. Está dormindo e ele fala: Jesus, não importa que a gente morra aqui, o senhor não está se importando que a gente vai morrer? Jesus sai, aí eu já estou imaginando, porque o texto nem fala assim, né? Jesus fala para o mar: acalma-te, cala-te, né? Acalma-te. E o mar para, tudo volta ao normal, e aí eles chegam do outro lado, aí Jesus cura o endemoniado. Mas eu quero ficar com essa história. Jesus fala assim para eles: vocês não têm fé? O primeiro ponto nessa história é que Jesus já tinha falado para os discípulos que eles iam para o outro lado. Eles iam passar, aí, já pegando toda a história, eles iam passar essa dificuldade, mas eles tinham que crer que ia dar certo. E eles falam assim para Jesus: não importa que a gente vai morrer, mas Jesus, quando ele falou que ia atravessar, ia passar. E ele que ia se entregar para nos salvar e tirar toda essa situação de dificuldade.
No fim, deu tudo certo, mas eu fiquei pensando depois, e os outros barcos que estavam lá? Os outros, não tem nada escrito, só fala que tinham outros barcos, mas provavelmente eles viram aquela tempestade, estava tudo dando errado ali, e do nada parou. Isso aí é o que acontece na vida das outras pessoas que não conhecem a Jesus. Eles estão indo na vida, tá dando tudo errado, e do nada a graça de Deus é derramada sobre todas as pessoas, nesse sentido da situação. Deus acalma ali a situação toda para os discípulos e para os outros. Então você vê que tem a vida de alguém, não crê em Deus, e aí ele está passando turbulência, e ele passa por aquilo, deu tudo certo. Só que ele não consegue, ele não viu que quem tratou toda aquela situação foi Jesus. E aí sobre o nosso tema que é juntando pedras, e aí o pastor falou ontem que a gente não é a rocha angular, porque a rocha angular é Cristo. Mas toda vez que a gente vê alguém passando uma tempestade muito grande, a gente tem que ser o apoio e apresentar a rocha angular para essa pessoa. Mesmo que ele seja um cristão, porque os cristãos também vão passar dificuldade. Os discípulos passaram, no fim eles conseguiram atravessar e chegaram do outro lado. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado? Ficou alguma dúvida? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei. Não. E em nenhuma dessas fotos a pessoa estava triste, ela sempre estava sorrindo, sempre estava feliz, estava, sei lá, brincando, enfim, não estava demonstrando nada que parecesse que ela viria a se suicidar posteriormente. Então, às vezes a gente tem que ter um cuidado também de não basear o nosso conhecimento sobre aquilo que está acontecendo na vida das pessoas através daquilo que a gente vê só, né? Mas ter um relacionamento mais pessoal mesmo e às vezes conversar, se relacionar mesmo, porque pode ser que tenham pessoas que estejam a ponto de tomar uma decisão dessa e elas não vão demonstrar, pelo menos não assim claramente. Sim. Porque sempre que tem alguém falando, você está pensando alguma coisa. Pode colocar o pensamento aí, se você pensou alguma coisa que quer compartilhar. E até complementando isso que o Fabinho falou, as pessoas até acabam entrando numa crise de identidade. Porque ela fala, caramba, eu não tenho os likes que a outra menina tem. Eu não tenho os likes que esse cara tem. E a vida fala, nossa, como a vida dessa pessoa é boa, minha vida é um lixo, eu não passeio como essa pessoa passeia, eu não tenho as roupas que essa pessoa tem, eu não viajo como essa pessoa viaja. E a gente acaba fazendo com que a nossa identidade, ao invés de ser definida por Deus, seja definida na comparação com outro cara. E aí a gente entra num buraco, num poço que, para sair, que é uma tempestade. Porque a gente acaba fazendo com que a nossa identidade seja definida por algo tão superficial, como uma foto. Entendeu? Só complementando o que os meninos falaram, até que agora o Instagram tirou, né? A gente não consegue mais ver quantas curtidas tem por foto, vídeo, nem nada. E o Instagram também tem uma ferramenta lá dentro que quando você pesquisa por suicídio, ansiedade, depressão, ele tem um pop-up que vem como um alerta oferecendo ajuda. Então, toda vez que você pesquisa ansiedade, no Instagram ele te dá uma ajuda. Então, assim, o Instagram, por mais que seja né, um aplicativo, eles sabem da responsabilidade que é em relação a isso e o quanto as pessoas são afetadas por conta dessa exposição que a gente tem. E aí, por isso que eles tiraram até essas curtidas agora. Muitas pessoas detestaram, né, porque algumas até trabalham com isso. Mas eu acho que, para o bem geral, vai ser uma coisa muito boa. Porque a gente não vai medir a nossa vida em relação a outro. Então, se a Lorraine tem 10 curtidas numa foto, eu tenho 5, a gente nem vai saber. Você me fez pensar numa coisa legal. Se alguém entende de tecnologia, também pode criar alguma coisa para a gente dar um auxílio para essas pessoas. Então, a tecnologia é muito boa. Você vê que o Instagram ele vai tentar ajudar, mas ele não tem a mensagem mais importante, que é o que Jesus perguntou. E a fé? Onde está a fé?
Esse é o grande ponto. Eu não falei, mas eu assisti a palestra de um cara que chama Deli Matsu. Ele trabalhou no Google Analytics, e ele trabalhou, acho que no Facebook. E ele disse o seguinte, que o Facebook tem um algoritmo para saber quem são as pessoas que vão se separar. Até isso com 6 meses antes eles sabem. Sabe? Por quê? A gente não percebe, mas a gente começa a desmarcar, não marca mais junto. A geolocalização que você coloca lá é relacionamento sério, né? A geolocalização já não é mais a mesma. E ele compara com um monte de gente que passou pela mesma situação. Ele quer vender produto, né? Se o cara é casado, ele vai querer vender uma moto, vai querer vender um carro novo, um apartamento. Ele vai querer vender coisas para você, mas eles têm um algoritmo para quem vai se separar. Eu até me lembrei de outra coisa também. Se os algoritmos conseguem fazer essas leituras, por que a gente tem a mania de achar que Deus não é soberano para saber todas as coisas? Você vê, a tecnologia está mostrando a capacidade de fazer leituras e saber o que as pessoas vão escolher. Lógico que Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Isso é só para mostrar mais uma vez para a gente que é Ele que está no poder, é Ele que tem o poder, é Ele que está no controle de todas as coisas. Até a tecnologia está mostrando isso para a gente. Mas alguém quer colocar? Boa tarde a todos. Tudo que foi falado, eu acho que é algo que todos nós temos vivenciado e visto aí nos dia a dia, a questão da depressão, né? Porque a gente vê que essas tempestades, infelizmente, a nossa geração, ela não tem tido base para, principalmente os cristãos, porque é aqueles comentários que às vezes a gente escuta, que é um absurdo, tipo assim, cristão não tem depressão, né? Porque Jesus Cristo, enfim, eles entram numa linha que realmente não existe, mas a depressão ela existe sim também no cristão, e vale e cabe a cada um de nós, quando perceber essas questões que foi abordadas, as tempestades, ansiedades, medo, comparações, né? Porque aquele tem e eu não tenho, essas coisas tudo deprime a pessoa e leva a um caminho que chega à depressão. Então, acredito que o momento, quando você percebe isso, é da gente se posicionar, porque muitas das pessoas não se posicionam e acabam fazendo isso que o irmão aqui falou. Elas se suicidam porque não vê alguém que possa auxiliá-la, que talvez seja o seu pastor, talvez seja um psicólogo, um médico que vai orientar cada um de nós, principalmente cristão, mas eu vou passar com um psicólogo, né? Infelizmente, eu já ouvi esse comentário. Então, assim, eu acho que a nossa geração ela tem que quebrar muitos preconceitos da religiosidade e enfrentar a realidade do nosso momento. Realmente é uma doença existente, pega muitos jovens, né? E a gente tem que saber a quem procurar. Eu acho que a igreja é uma das ferramentas que pode fazer a diferença na nossa geração. Esse assunto aí a Meire vai abordar daqui a pouco, né? Ela é psicóloga e vai tratar do tema ansiedade, depressão, tudo mais. Engraçado é que o pecado também deixa a gente em situações bem complicadas. Eu tenho um amigo que ele fazia algumas coisas erradas, aí depois ele ficava com dor no peito e tal, mas o problema dele era moral. Não era só uma questão física, química, sabe assim? Ele tinha um problema moral. E você vê que isso era um pecado que ele estava cometendo, e ele achava, o coração, ele ficava passando mal. E ali era um problema que realmente o Cristo pode curar, salvar, que é perdoar pecados, tratar a pessoa. Pode falar. Quem vai falar? Você? Falar de novo, né? Mas... Não, mas você é o principal mesmo. É que eu acho que ele colocou um ponto interessante. Esse domingo a gente falou um pouco de algumas coisas que tem a ver, né, que foi sobre sofrimento, provação, tentação, e aí tem algumas coisas frescas ainda na memória. Ele tocou no ponto de que a gente não está preparado às vezes, e eu acho que isso é muito verdade, porque o evangelho que a gente tem muitas vezes escutado por aí é um evangelho que é falso e que diz que Deus vai te dar tudo que você quer, não aquilo que você precisa, e que a partir do momento que você se entrega para Deus, acabou o sofrimento, acabou tudo. Como se a gente já estivesse lá no céu, porque lá de fato não vai ter sofrimento nem nada.
Mas a verdade é que a Bíblia ela nunca promete isso pra gente. O texto que eu usei, que é um texto muito bom, é o texto de Tiago, capítulo 1, que ele inclusive fala, olha, fiquem felizes por passarem por diversas provações, porque até essas dificuldades, às vezes, Deus está usando para criar caráter na gente, para nos moldar conforme a vontade dEle, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus mesmo. E isso, às vezes, é uma dificuldade para a gente, porque a gente olha para a Bíblia sem lê-la, de fato, sem estudá-la, e só ouvindo o que as pessoas falam e achando que ela está falando, vai ser tudo de bom na sua vida, aceita Deus aí, vai estar uma maravilha. Mas a Bíblia está falando, no mundo vocês vão ter aflições. 1 Pedro, se não me engano, é que fala, não se surpreendam quando o fogo aparecer para testar a sua fé. Ou seja, não é uma coisa extraordinária. O sofrimento aqui, para nós cristãos aqui na Terra, ele é, na verdade, ordinário, vai acontecer. Não tem como fugir disso. O anormal é se você nunca sofreu, se nunca aconteceu nada de estranho. E aí o seu último ponto é maravilhoso, porque ele mostra, olha, Jesus acalma a tempestade. Não quer dizer que não vai ter tempestade, mas ele acalma. E às vezes, mesmo em meio à tempestade, nesse exemplo, ele realmente acabou toda a tempestade, né? Não houve mais. Mas às vezes a tempestade vai continuar e a gente vai poder ter paz naquele barquinho, mesmo com a tempestade ainda rolando. Então esse final é maravilhoso mesmo, e Jesus ele tem esse poder mesmo. Bom, Dani, pode fazer encerramento aqui da primeira parte. Obrigado, viu, pessoal? Muito bom. Obrigada.